Então aqui onde nós lemos aqui, é muito interessante essa passagem das Escrituras, não só pelo tempo que a gente está vivendo, mas para nós sabermos como estamos posicionados. Pedi para o irmão Marinho pegar uma água aqui fora para mim, para que nós possamos saber como estamos posicionados na palavra de Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre o sinal. Acredito que nós temos falado alguns cultos sobre isso. E se você observar aqui onde nós lemos aqui, onde Deus diz, aqui já no versículo seguinte, Deus diz, versículo 13, Deus diz: e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pois bem, então a única coisa que Deus requereu dessas pessoas aqui foi o sinal. Deus não pediu nada. A única coisa que Deus pediu foi que essas pessoas expressassem, colocassem esse sinal. Então tudo que Deus tem pedido para nós hoje é o sinal. Deus não ia pedir algo lá no passado para aqueles nossos irmãos e pedir algo diferente para mim, para o irmão Marinho, para o irmão Antônio, para todos nós aqui. Porque Deus não muda. Ele diz: eu sou o Senhor, e não muda. Então Ele não muda. E Deus é a palavra. E se Ele não muda, a palavra dele continua a mesma. É por isso que a gente tem lido em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É porque a palavra é uma só, Deus não muda. Quando nós falamos de Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não estamos falando do Filho de Deus. Ontem, hoje e eternamente, somente Deus. Esse é o nome de Deus. Amém? Então nós estamos vivendo num tempo que é somente o sinal que Deus vai querer. Não importa se é uma boa pessoa. O culto passado, nós falamos sobre o amor divino. Acho que o irmão Marinho ouviu. Vocês ouviram na casa de vocês. E você observa que quando Elohim, quando Deus chegou na tenda de Abraão, chegaram 3 homens na tenda de Abraão, e um daqueles homens era Deus, que estava ali diante de Abraão. E quando você tem um contato, quando a palavra chega até você, quando o amor divino ele é projetado, é isso? Então tudo que você quer é interceder pelo próximo. Você quer saber aonde está. Você observa que Abraão chegou a Deus e disse: Senhor, se tiver tantos justos em Sodoma, o Senhor destruirá? Deus disse não. E Abraão foi falando. Por último, e se tiver um justo? Deus disse: Abraão, pelo amor de um justo, eu não destruirei a cidade. Pelo amor de um justo. Então, falando para vocês sobre aquele acontecimento que teve naquela usina, naquela barragem que explodiu, tinha justo ali. Não ficou ninguém ali dentro. Alguém se salvou. Mas todo aquele local foi destruído. Então, analisa, tinha justo ali. Porque Deus disse a Abraão: pelo amor de um justo, Abraão, eu não destruirei a cidade. Esse é um assunto que, se você falar para as pessoas aí fora, vão ignorar você. Mas tinha justo ali? Tinha muitas pessoas justas ali.
você diz, mas se essas pessoas eram justas, por que que Deus destruiu? Permitiu que essas pessoas fossem destruídas? É aí que você tem que entender que justiça que Deus estava falando a Abraão. Pelo amor de um justo. Tinha muito justo nesse local? Tinha. Pessoas ótimas. Pessoas que as pessoas amavam. Pessoas que pagavam seus impostos. Pessoas que qualificadas diante dos vizinhos. Todos falavam bem. Às vezes você ouvia na reportagem as pessoas dizendo, nossa, que pessoa maravilhosa, era uma boa pessoa, era não sei o quê. Era pessoa justa para o mundo. Era pessoa justa pelas pessoas que envolviam essa pessoa, que estava ao lado dela. Mas quando Deus disse a Abraão, se houver um justo, eu não destruirei a cidade, Deus estava falando daqueles que eram justos diante de Deus. Não adianta eu ser justo diante de vocês e ser injusto diante de Deus. Você tem que ser justo diante da palavra de Deus. É por isso que nós estamos começando essa palestra aqui, que vai ser curta, Deus dizendo para eles o que Deus estava exigindo dessas pessoas aqui. Vendo eu o sangue, passarei de vós. Passarei por cima de vós. Mas para que Deus pudesse destruir aquela cidade de Sodoma, Deus precisou tirar um justo de lá, que era Ló, para que o fogo caísse. Então, lá em Sodoma, eu acredito que tinha muitos justos diante da sociedade. Tinha prefeito, governador na cidade, pessoas boas, pessoas que faziam o bem, mas não eram justas diante de Deus. Observa aí, você tem que ser justo diante de Deus. Então você observa que o William Branham tem nos ensinado, ele diz, obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito ao sinal, te dá direito ao selo, te dá direito ao Espírito Santo. Mas essa obediência tem que ser completa. Tem que ser completa em toda a palavra de Deus. É incrível como que as motos deixam para passar na hora do culto. Então a obediência tem que ser completa na palavra de Deus. Não adianta você ser bom para amigo. Claro que você põe para fora aquilo que está por dentro. Mas não adianta você ser justo para os amigos e ser injusto diante de Deus. Então eu estou entrando nesse assunto do sinal, porque você tem que saber o que é o sinal. O que é o sinal? Estava conversando com o irmão Antônio hoje. Jesus ele era perseguido de todas as formas. Ele era deformado de todas as formas. As pessoas chegavam e falavam de Jesus, até mesmo para os seguidores de Jesus, tentando tirar o membro que seguiam Jesus, tentando tirar discípulos de Jesus. Mas Jesus já tem dito que todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Aquele que o Pai me deu não se perde nenhum. Vocês já leram isso. Então quando você vê a pessoa se perdendo é porque o Pai não deu. Aí você começa a ficar com pena da pessoa, você não pode. Você tem que continuar com a palavra. Somente a palavra vai resgatar aquelas pessoas. Somente a palavra vai colocar o homem no posto de dever. Não somos nós. Então quando você vê a pessoa indo embora, é porque quando Jesus diz que não sai da mão dele os filhos, aquele que Deus deu a ele, que não ia se perder nenhum. Irmão, só vai se perder, só vai se afastar da palavra aqueles que o Pai não deu a Jesus. É dolorido essas coisas, mas tem que ser ditas. Então estamos falando do sinal, não podemos perder isso. Nós não podemos perder. William Branham diz na mensagem do sinal, ele diz, um sinal, o sangue vos será por sinal. Irmão, quando nós falamos de sinal, vocês lembram de uns estudos que a gente já teve? Falando que o mesmo Senhor vos dará um sinal.
eis que a Virgem conceberá. O mundo religioso, eles olharam para a Virgem. Eles acham que o sinal era a Virgem que ia conceber. Mas o sinal estava no ventre da Virgem. Deus precisava dar um sinal eterno para seus filhos. A Virgem não era um sinal eterno. Deus tinha um sinal para dar para seus filhos. Aí a palavra diz que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Este sinal. Da onde saiu o sangue? Da onde você foi comprado? Você não foi comprado através da virgem. Você foi comprado através do sinal que estava nela. Muitos olham, continuam olhando para a virgem, que não deixa de ser um sinal. Mas o sinal, o eleito, estava no ventre dela. Aquilo, Deus deu aquele sinal para você. O irmão Branham diz, agora, primeiramente, o que é um sinal? Irmão, se nós não soubermos o que é o sinal, como que você vai sair dessa atmosfera? É brincar de igreja quando não se sabe o que é o sinal. Lembrando disso, o que é um sinal? É uma palavra comumente que usamos entre nós, que falamos inglês. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Usam um sinal. Realmente, o dicionário diz que um sinal é um indicativo que uma passagem ou preço foi pago. Veja, a passagem ou um preço requerido foi pago. Foi pago por você. É como a passagem da estrada de ferro. Ou uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra a sua passagem. Então lhe dão um bilhete. Então esse bilhete não pode ser usado para mais nada a não ser naquela companhia férrea de trem. É um sinal. É um sinal para a companhia férrea que você pagou sua passagem. Irmão, se você pagou uma passagem para entrar no ônibus, essa passagem não vai servir para o trem. Não vai servir para você pegar um avião. É específica para aquela coisa. Houve uma passagem paga para você. É um sinal que você não pode usá-lo para mais nada. Não serve para nenhuma outra companhia. Só serve para aquela companhia. É um sinal. Aquilo é um sinal que a passagem foi comprada. Você vai alugar um imóvel. Aí o dono daquele imóvel ele fala para você assim, olha, só que eu quero um sinal. Eu quero um sinal desse que você vai ficar com o imóvel. Aí ele vai falar o valor que ele quer, o sinal que ele quer. Aí você paga aquele sinal que ele pediu para você. Aí você diz para ele, só que eu vou mudar para esse estabelecimento, ou para essa casa, daqui 2 ou 3 meses. Mas eu já estou pagando adiantado aqui. Então, aquela pessoa, ela não pode vender mais. Ela está presa com você. Está entendendo até aí? E foi um sinal pago. Foi um sinal pago para você. E se você recebeu, já foi pago esse sinal, então não tem como voltar atrás, aquilo é seu. Mas vai ter o tempo certo de você se apoderar daquilo. Agora aqui, do que estamos falando, onde começamos? Onde nós começamos lendo aquela hora, em Êxodo. Onde nós começamos dizendo, Deus está dizendo a Israel,
O sangue do cordeiro é um sinal para você. O sangue do cordeiro é um sinal para você. O cordeiro para Israel ferido foi o sinal requerido por Jeová. Então vocês observam, o que Deus pediu para Israel foi o sangue do cordeiro. Não é isso? Não adiantava a pessoa falar assim, eu vou matar uma vaca. Não adiantava a pessoa falar assim, eu vou matar um porco. Porque sangue é tudo vermelho, é tudo igual. Deus não disse qualquer animal. Deus falou que tinha que ser um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro. Vocês observam que o mundo religioso aí, os umbandistas, né, o candomblé, essa seita aí, essas pessoas, o que elas fazem? Elas matam qualquer coisa. Elas matam uma galinha preta, porque elas precisam expor o sinal que está naquele bicho, para que eles possam receber aquele espírito. E Deus requereu um sinal para seus filhos. E Deus diz, tem que ser um cordeiro. Tem que ser um cordeiro. Não adianta você querer levar outra coisa. Não adianta querer levar um bode. Não adianta querer matar uma cobra. É o que Deus pediu. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Observa aqui. Então esse foi o sinal que Jeová exigiu daqueles irmãos. Irmão, se Deus exigiu alguma coisa lá atrás, se Deus exigir algo diferente de você hoje, Deus é injusto. Aí você diz, bom, então tem que continuar matando o cordeiro? Não, não é isso. Israel continua matando o cordeiro até hoje. Viu? Até hoje, os verdadeiros israelitas, eles sacrificam o cordeiro por eles. Porque eles não creem que Jesus já veio. Até hoje eles vivem dessa forma. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e deu a Israel. E nenhum outro sinal serve. Está vendo? Nenhum outro serve. Veja, não pode ser reconhecido um outro sinal. Para o mundo, isso é uma grande loucura. Mas para Deus, essa é a única maneira. Essa é a única maneira que Deus teve para poder salvar aqueles irmãos. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí aquele sinal. E você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. E então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter o passe livre. Então vocês observam o que o William Branham está dizendo. Ele diz que você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Ô, irmão, quando você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você não recebe o sinal ali. As pessoas pensam que batizou e recebeu o sinal. Você ainda não recebe o sinal. Você ainda não recebe. Justificação, santificação, você ainda não recebeu o sinal. Não recebeu. As pessoas, ela se batizou, está na mensagem e pensa que já tem um sinal. Você não tem. Deus disse, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. É só isso que Deus quer. Se Deus passar
aqui, e não tiver o sangue, o que é o sangue, irmão? Veja bem, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Foi a exigência de Deus. Você não pode aplicar o sinal, veja bem. Primeiro Deus exigiu que aqueles irmãos colocassem o sinal nos umbrais da casa que eles moravam. Que eles colocassem o sinal ali. Mas para você colocar um sinal, não é simplesmente você pegar e aplicar o sinal. Primeiro Deus exigiu alguma coisa das pessoas e explicou para as pessoas o que elas deveriam fazer. Agora, existe uma exigência de Deus para nós, que se nós não tivermos de acordo com a palavra de Deus, ainda não temos o sinal. No Antigo Testamento, foi dito, não matarás, não dirás falso testemunho, não é isso? A palavra de Deus diz, não matarás. Mas quando mataram Jesus, eles perderam tudo. A palavra diz, não matarás, e eles mataram. Eles deixaram de cumprir esse requisito. Então nós temos que entender o que foi exigido dos nossos irmãos lá atrás, para você saber o que é exigido de você hoje. William Branham disse, obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito aos céus, te dá direito ao Espírito Santo, te dá direito ao sinal. Mas para isso você tem que ser obediente, tem que ter a obediência completa. Se a palavra não é pregada corretamente, como que você vai ter um entendimento completo? Como que você vai ter uma mentalidade pautada pela palavra? Fica complicado. Entendimento, obediência completa, irmão. Para e analisa o que Deus está exigindo de você hoje. Essa pergunta eu tenho que fazer para mim. Você tem que fazer para você. Se você chegar para a pessoa e perguntar se ela tem o sinal, se a pessoa afirmar para você que ela tem o sinal, então ela tem que ter toda a obediência na palavra de Deus. Se faltar um item, eu não tenho sinal. Depois que você obedece toda a palavra de Deus, que você recebe esse sinal. Vocês observam que depois que aqueles irmãos obedeceram a Deus, que colocaram o sangue no umbral da porta, que eles ficaram fora de perigo. Então é depois que você obedece toda a palavra de Deus, que o sinal é exposto. William Branham diz, que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro, esse passe, essa passagem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele requererá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Nada pode tomar o lugar do sinal. Às vezes, irmãos, a pessoa tem futebol em primeiro lugar. O futebol está em primeiro lugar. Tudo que toma o lugar de Deus, Deus já não está em primeiro lugar mais. Se Deus não está em primeiro lugar, você não tem o sinal. Observa. Eu não estou falando para a pessoa que elas não devem olhar nada. Só estou dizendo que essas coisas não podem ser prioridade na vida de ninguém. Toda prioridade na vida do cristão é Deus. Se você não tem Deus em primeiro lugar, observa bem, vai existir outra coisa no lugar de Deus. E aquela coisa que está no lugar de Deus que vai impedir você de receber esse sinal. É depois que o Evangelho é pregado, que você recebe toda a palavra de Deus, é obediente a tudo que foi pregado para você. Depois que você é obediente, aí o sinal vem para você. Não é simplesmente, eu estou na igreja e agora eu tenho sinal. Eu fui batizado e agora eu tenho sinal. Não é isso. Quando você recebe o sinal, você está recebendo o lacre de Deus. Você está sendo lacrado pelo Espírito Santo. Quando o irmão Branham fala do vagão,
aquele vagão lacrado, aquele lacre só é tirado do vagão ou de um carro. Observe esses carros do correio. Chega uma correspondência para você, aquela correspondência ela chega lacrada, porque ela precisa chegar ao seu destino. Eles ainda dizem que se o lacre estiver rompido, é para você devolver. E assim somos nós diante de Deus. Você tem que chegar diante de Deus lacrado com a palavra. Você tem que chegar selado com o Espírito Santo. Você tem que chegar com o sinal. Nada pode tomar o lugar de Deus. Há um tempo atrás eu tenho conversado algumas coisas com o irmão Brian. O irmão Brian disse: irmão Paulo, essas coisas têm que acontecer. A apostasia tem que chegar primeiro. Você observa quando um casal eles começam a namorar. Tudo que você quer está do lado dela. Tudo que ela quer está do seu lado. Tudo que o marido, depois que casa, tudo que ele quer é sair do trabalho e ver a mulher com os filhos. É isso? Então, quando a pessoa ela inicia na vida cristã, essa pessoa ela tem sede. Mas aí vai passando o tempo, ela já começa a desinteressar pela palavra de Deus. A apostasia tem que chegar, essa pessoa tem que desistir, tem que se afastar da palavra de Deus, para que essas coisas possam se cumprir na sua vida. Enquanto tiver aqueles que não são filhos de Deus no meio, você não recebe. Vocês observam que a limpeza tem que ser feita na palavra de Deus, no meio dos filhos de Deus. Eu lembro uma época no trabalho, chegou uma funcionária nova no trabalho. Um amigo chegou e falou para mim assim: nossa, como essa mulher trabalha, hein? Essa mulher trabalha muito. Eu falei: calma, é o primeiro dia de trabalho. Eu falei: vamos esperar um pouco mais, porque a tendência das pessoas é relaxar. Aí o tempo foi passando, aquela pessoa mostrou que realmente ela não se importava com aquilo. Dê tempo ao tempo. Ah, fulano ele é um cristão. Dá um tempo. Espera um pouco mais. Ela é cristã. Espera um pouco mais. O tempo se encarrega disso. As tribulações, as perseguições, ela vem para que as pessoas possam mostrar quem elas são. Deus está aqui testando os filhos dele. É somente os filhos que tomam posição para o lado da palavra. Somente isso. Somos criadores de atmosfera. Somos criadores de atmosfera. Então o William Branham disse: essa é a única coisa que Deus vai requerer de você, que Deus vai exigir de você. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse: verei unicamente isso, que é o sinal. Deus só vai ver o sinal. É que eu estou falando para vocês, Jesus era tão perseguido pelas pessoas, porque quem não cria na palavra de Deus, quem não cria em Jesus, começou a perseguir ele, porque achando que ele era falso. Então hoje você vê no mundo aí fora, as pessoas falando mal de você, perseguindo você. Jesus não saiu atrás das pessoas: estão falando isso de mim, mas eu nunca fiz isso. Estão falando isso de mim, mas eu nunca fui na casa daquela pessoa. Jesus não estava preocupado. Sabe por quê? Porque Jesus sabia em quem ele estava segurado. Jesus estava debaixo do sinal. Então quando você está debaixo do sinal, não tem nada que te tire da presença de Deus. Possa chegar a falar mal de você aqui, falar mal de você ali, aonde quer que seja. Mas Deus estará sempre do seu lado, porque você está debaixo de um sinal. Você está debaixo de um sinal. Você tem feito aquilo que Deus tem exigido de você. Esqueça as pessoas. O que tem feito muitas pessoas cair na palavra de Deus hoje é ouvir os outros. Observa, lembrando disso, Satanás ele vai usar alguém do meio de vocês. Ele sempre tem dito isso.
Ou você fica com a palavra, ou aquela pessoa ela se une a vocês, ela se separará. William Branham diz, não importava o quanto eram justos. Ah, a pessoa é justa. Lembra que a gente estava falando agora, daqueles justos que morreram? Comecei a ver aquela cena lá, aquele lamaçal vindo cobrindo aquelas pessoas. Foi uma mini tribulação. Imagine o quadro depois, como que vai ficar nesse mundo aqui. A pessoa tentando correr para um determinado lado, não conseguia ir. É assim que a igreja está. É assim aquele que não entende a doutrina de Cristo está. Ela está correndo de um lado para o outro. E aquela lama do pecado está vindo cobrir essas pessoas. Irmãos, nós temos que levantar a mão todos os dias e dar graças a Deus pelo que nós temos ouvido. Não importava o quanto eram justos. E quanto eram bons. Ah, ele é muito bom. O irmão está falando, não resolve nada. Quanta instrução tinha. Ele era muito bem instruído, era muito bem visto pela sociedade, era o doutor fulano de tal. Nada disso importa. O apóstolo Pedro era um homem que não sabia nem ler nem escrever. Ele era iletrado, a Bíblia diz. E a revelação da palavra veio a ele. Sabe por que a revelação veio a ele? Porque ele era obediente à palavra de Deus. E a obediência trouxe o sinal sobre ele. Quanto a instrução tinha, essas coisas não importavam. Como se vestiam. O sinal era a única coisa. Irmãos, não importava nada. Não importava como a pessoa se vestia. Se a pessoa estava andando com aquela roupa de saco, toda suja. Sabe? Roupa rasgada. Tudo que Deus queria era o sinal. Tudo que Deus exigia era o sinal. E o que Deus está exigindo de nós hoje é o sinal. A gente entra nesse assunto para você saber o que você precisa. Se você não tiver obediência em toda a palavra de Deus, você não vai ter o sinal. Eu sou batizado, você não tem o sinal. Eu sou isso, ainda não tem o sinal. O vagão ainda não está selado. Então, veja bem, quão bem essas pessoas se vestiam. Deus não estava preocupado, porque a única coisa que Deus estava exigindo era o sinal. Era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal de que o requisito de Jeová havia sido cumprido. Que havia sido preenchido. Então, depois que você preenche aquilo que Deus exigiu. Se o pai fala para o filho, filho, eu não quero que você faça isso. Se ele tema e vai lá e faz, ele é um desobediente. Ele não está cumprindo o que o pai pediu. Jesus cumpriu todas as coisas. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal, vem? Deus havia dito, lá no Jardim do Éden, Deus chegou e disse para Adão e Eva, no dia em que comeres, nesse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus em misericórdia aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido, falando de Adão, quando seu filho havia se corrompido com o pecado, de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto.
Isso consistia de algo de morrer em seu lugar. Nada mais surtiria efeito, a não ser isso que Deus exigiu. William Branham está dizendo Deus que é rico em misericórdia. Existe uma seita. Essas pessoas dessa seita, elas chegam, paz de Deus, irmãos. William Branham diz que tudo que não é original é seita. Paz de Deus. E essas pessoas chegam e falam assim, viu, você caiu da graça. Se você fizer isso, você vai cair da graça. E aqui você está lendo um profeta dizendo que Deus é rico em misericórdia. Como que eu vou falar para você se você caiu da graça, se você crê num Deus que é rico em misericórdia? Você conversa com eles e eles falam assim, a nossa igreja não prega assim. A nossa igreja não ensina assim. É porque a lei é da igreja deles. Quando a lei é de Deus, as igrejas não suportam. As igrejas não suportam. Então vocês observam que Deus fez um substituto para eles. Nada mais surtiria efeito aqui. Deus não queria outra coisa, a não ser isso que ele colocou para esses irmãos, para Adão e Eva. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim, e assim por diante, não surtiram efeito. Caim ofereceu maçã para Deus, ofereceu fruta, mas Deus não estava requerendo aquilo. Deus exigiu o sangue do cordeiro. Cada uma daquelas pessoas tinha um cordeiro para morrer por elas. É por isso que quando você vem para o culto de ceia, é coisa que eu ia falar em dia de ceia, mas quando você vem para o culto de ceia, que você está comendo o pão, você está comendo a carne do seu cordeiro. Jesus diz que a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Quando você está comendo da carne, você está comendo da carne do cordeiro seu. Jesus era o seu cordeiro que Deus proveu para você. Aqueles homens que vinham através daqueles cordeiros, estavam apontando para o cordeiro que viria, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você come da carne e do sangue, você está comendo da carne do cordeiro seu. Você está bebendo o sangue do cordeiro seu. E quando você se alimenta da carne do cordeiro e do sangue, você está sem pecado. O seu pecado foi purificado ali. Da mesma forma que os nossos irmãos de Israel lá atrás comiam do cordeiro que eles queimavam. Quando eles estavam comendo, quando aquele cordeiro morreu por eles, que eles estavam se alimentando dele, os pecados deles eram limpos naquela hora. Deus aceitou o sacrifício naquela hora. E quando você vem na ceia com o coração puro e participa do pão e do vinho, você está mais santo. Não mais santo, mas você está na mesma condição de santidade que Adão estava antes do pecado. Naquele momento que você se alimentou da Santa Ceia, sabendo o que significa o pão e o vinho, você está sendo santificado naquele momento. Todos os seus pecados foram perdoados ali. Você tem que entender o sentido disso. Então Deus não podia aceitar aquilo de Caim. Caim não tinha revelação da palavra. Quem foi que disse para Abel que tinha que ser o cordeiro? Foi a revelação da palavra. Caim não sabia, mas Deus mostrou para Abel o que era. Como que os filhos de Israel sabiam? Quem falou para Israel que era para sacrificar o cordeiro? Já pararam para pensar nisso? Aí você fala assim, foi Deus que falou para eles. Tudo bem, foi Deus que falou, mas de que forma? Deus só poderia falar com aqueles irmãos através de um profeta, Moisés. Moisés chegou para eles e colocou o que Deus estava exigindo. Está entendendo? Então, nesse tempo que você está vivendo hoje, quem foi que disse para você
o que é um sinal para você hoje? Deus disse através de um profeta, de novo. E agora você sabe o que é requerido de você, não porque eu estou falando para você, porque Deus enviou um profeta e disse, isso é isso. Da mesma forma que Deus enviou Moisés lá, Deus teve que enviar a mão branca hoje. Para mostrar para você o que é o sinal, o que Deus estava exigindo de você. Isso foi pregado para muitos da mensagem, mas são poucos que entenderão o sinal. São poucos. Quando é falado de adultério, você sabe o que derrubou a raça humana no jardim do Éden foi o adultério, não foi isso? Então por que você vai admitir adultério na igreja hoje? Imagina isso. Se o adultério Deus abominou aquilo lá atrás, eu vou aceitar isso hoje. Eu estou indo contra os princípios de Deus. Por isso que muitas vezes a pessoa que ela fala a verdade, ela fica sozinha. Então não era a fruta que Deus estava exigindo de Caim. O irmão Brana diz, tinha que ser uma vida que tinha sangue nela. E a vida houvesse saído do sacrifício. E agora o sangue era um sinal de que o mandato de Deus, porque Deus deu uma ordem então, o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que existia uma vida que foi tirada. Então o sangue era o sinal de que a vida havia sido oferecida. De que algo havia morrido. O requisito de Deus. De que uma vida tinha sido oferecida. E o sangue tinha sido vertido. E o sangue representava o sinal de que a vida, havia sido ido, havia saído daquele animal, saído daquele ser. A vida do animal, do qual Deus havia falado, devia ser retirada, não era fruta. Era o sangue que representava o sinal. O crente, o adorador, era identificado com seu sacrifício. Por meio de quê? Ele diz, por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nessas pequenas citações, mas poderia tornar isso um culto inteiro, ele está dizendo. Mas quero parar aqui um momento para expressar isso. O crente tinha de ser identificado com o seu sacrifício. Bem? Se fosse unicamente um sacrifício, feito em algum lugar lá, ele o tinha oferecido. Mas ele tinha que estar identificado nele, com ele. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, sobre o cordeiro, e em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. Então, o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sob ou debaixo daquele sangue. O sangue devia estar sobre ele. E aquele era um sinal de que ele tinha se identificado. Ele tinha se identificado o quê? Ele tinha se identificado que ele era um culpado. Quando a pessoa matava um cordeiro, ela estava dizendo, olha Senhor, eu sou um culpado, mas agora estou matando esse cordeiro que o Senhor exigiu, que era dessa forma, para que os meus pecados sejam tirados. O cordeiro era sacrificado, era morto, eles preparavam aquele cordeiro, comiam aquele cordeiro, e quando eles se alimentavam daquele cordeiro, eles estavam limpos diante de Deus. Deus olha para esse mundo aqui, ele não enxerga o pecado por causa do sangue de Jesus que ainda está em cima aqui. Mas quando a igreja, os filhos de Deus saírem daqui, esse sangue será tirado daqui. E o juízo cairá sobre as pessoas. Que lindo quadro! Ó, um redimido, veja, a justiça tinha sido cumprida. E o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse, agora requererei a tua vida. Então, quando a vida havia pecado,
Então, um substituto inocente tomava seu lugar. Era um animal de sangue, não a maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para todos da semente da serpente. Todos da semente da serpente. Esse sangue não poderia vir de fruta. Vinha de um substituto inocente. E a vida saía também do seu lugar. E o sangue era um símbolo que o animal havia morrido. E o sangue havia saído. E a vida também havia saído ali. A coisa mais inocente, irmão Brana disse, que temos, eu creio, seria o animal, seria o cordeiro. O William Brana está dizendo que o cordeiro é a coisa mais inocente que tem. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, Ele o identificava, Deus identificava Jesus como um cordeiro, William Brana estamos dizendo. É quando ele queria identificar a si mesmo. Quando Deus queria se auto-identificar com as pessoas. Identificar a si mesmo. Ele se identificava como uma pomba. E a pomba é a ave mais inocente e mais limpa de todas as aves. Uma pomba. E a pomba é a ave mais inocente de todos os animais. A pomba é o animal mais inocente, mais limpa. E o cordeiro é o animal mais puro de todos os animais. Então veja você. Jesus foi batizado por João. Estou encerrando já, viu, irmão? Jesus foi batizado por João. A Bíblia diz. E João, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Se tivesse sido um lobo, ou se tivesse sido qualquer outro animal, a natureza da pomba não poderia combinar com a natureza do lobo. Nem poderia a natureza da pomba combinar com qualquer outro animal, senão com o cordeiro. Essas duas naturezas se ajuntaram e puderam então estar de acordo uma com a outra. Então a pomba desceu no cordeiro porque era a mesma natureza. Era a mesma natureza um do outro. Irmãos, é isso que nós temos que parar, como cristãos que somos. Se nós não temos o Espírito Santo é porque a nossa natureza não é a natureza do cordeiro. Deus não vai descer numa natureza que não é do cordeiro. O William Branham diz, agora você está vendo? Agora você está vendo a predestinação? Era um cordeiro quando veio ali. Está vendo? Está vendo? Era um cordeiro quando foi trazido. Era um cordeiro. Ele nasceu sendo um cordeiro. Irmãos, os filhos de Deus, porque nós somos irmãos de Jesus, correto? Então, os filhos de Deus, eles nascem cordeiros. Você nasceu um cordeiro. Então não tem como a pomba não vir em você. Não tem como Deus não descer em você por causa da sua natureza. A sua natureza é igual ao do seu irmão Jesus. Ele nasceu sendo um cordeiro. Ele foi criado como um cordeiro. Está vendo? Portanto, esse é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra. Que pode receber a Cristo. O resto deles tentará. Eles tentarão obtê-lo.
e por o Espírito de Deus sobre um lobo, veja, sobre um lobo irado, mau, ruim, ele não ficaria ali. O Espírito de Deus, o Espírito Santo não ficaria ali. O Espírito Santo rapidamente alçaria voo. Ele não faz isso, ele não fica. Ele só fica aonde está a natureza dele. Irmãos, esse é um desafio para cada um de nós que dizemos filhos de Deus. Observe a nossa natureza, se tem a natureza do Cordeiro. Irmão, quando o Espírito Santo vem em nós, aí você está recebendo já o sinal. Porque o sinal para o cristão hoje é o Espírito Santo. Não é o sangue mais, agora você está numa era espiritual. É o Espírito Santo na igreja. Que seria se aquela pomba tivesse descido e ao invés de ser um cordeiro, tivesse descido em algum outro animal? Ela teria rapidamente alçado o seu voo e voltado. Vê? Mas quando ela encontrou aquela natureza com a qual combinaria, simplesmente se tornaram apenas um. Então a pomba guiou o cordeiro. Note, ela o guiou. Ela guiou o cordeiro ao matadouro. Agora, o cordeiro foi obediente à pomba. Irmãos, nós temos que ser obedientes. A pomba é o Espírito Santo. E se nós somos o cordeiro, nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo. Lembra que eu tinha falado sobre Paulo, prisioneiro de Cristo? Os irmãos convidavam o apóstolo Paulo para ir em um determinado lugar, a pomba não deixava. É assim que tem que ser. Ah, eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Meu irmão, é o que eu tenho falado, não é nada contra casais. Não obedeça primeiramente a Deus. Vê se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você tenta obedecer ao teu marido, fazer a vontade do marido. Lógico que a mulher tem que ser obediente ao marido, mas estou dizendo na palavra de Deus. Você tem que obedecer a pomba. Vê o que a pomba está exigindo. A pomba guiou o cordeiro ao matador. Ele foi obediente à pomba, vê? Não importa aonde o levasse. Ele estava disposto a ir. Eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se rebela. Como que mostrando isso? Me pergunto se somos cordeiro. Vê? Um cordeiro é obediente. Um cordeiro se sacrifica. Ele não toma as coisas dele, ele não se aposta de certas coisas. Ele não reclama seus direitos. Observe o que você faz com um cordeiro. Ele diz, pode-se deitar o cordeiro bem ali, e toscar toda a sua lã. A lã, é a única coisa que o cordeiro tem. A lã é a única coisa que ele tem. Ele nunca diz nada quanto a isso. Ele deixa levar. Não, isso é meu, isso ninguém mexe, isso é meu. Pô, o cordeiro não é assim. O cordeiro deixou levar tudo que ele tinha. Simplesmente ele deixa levar. Assim é o cordeiro. Dá tudo para o seu. Dá tudo de si. E tudo o que é, ele dá para as pessoas. Vão tirar tudo que você tem. Vão fazer de tudo para tentar te jogar lá embaixo. Vão tentar tirar a tua influência. Vão tentar te envergonhar diante da sociedade. Mas você é um cordeiro.
E assim é um verdadeiro cristão. Ele se identifica, não importando com nada desse mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? E agora, este foi o Cordeiro perfeito, Cristo. Cristo foi esse Cordeiro. Então, através do derramamento daquele Cordeiro, do sangue daquele Cordeiro, o Cordeiro natural no Egito, está falando do Egito, o Cordeiro natural no Egito, o sangue era aplicado ao ser. Ele ficava como um sinal sobre o umbral da porta. Então, o que representaria o sangue? Então, o que representaria para nós o sangue desse Cordeiro? Se o sangue daquele simples Cordeiro teve um significado tão grande, agora você imagina o sangue de Jesus. William Branham não disse o sangue de Jesus, ele fala o sangue deste Cordeiro. Como eu estou lendo aqui que está com letra maiúscula, ele está dizendo de Cristo. Está vendo? O sinal. O sinal que estamos mortos para nós mesmos. Identificado com o nosso sacrifício. Está vendo? Então, o Cordeiro, o sangue e a pessoa se identificam. O sacrifício e o crente, veja você, identificado em sua vida, por meio de seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. Então o sangue foi um sinal, ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o Cordeiro, aceitado o Cordeiro e aplicado o sinal sobre si mesmo. Ele não tinha se envergonhado. Ele não se importava com o que disse. Ele queria que todos o vissem. E aplicava em tal posição aquele sinal. Estou encerrando já, irmãos? William Branham diz, observe, irmãos, o sinal tem que ser sempre aplicado. Sempre aplicado. Ele diz, muitas vezes, muitas pessoas querem ser cristãs. Elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que elas são cristãs. As pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que fulano de tal saiba. Eu quero ser cristão, mas não quero que as pessoas saibam. Está vendo? Bem, agora veja você, isso é cristianismo. O cristianismo tem de mostrar o sinal. Irmãos, o sinal tem que ser mostrado. Se o sinal está em você, as pessoas não têm como elas não saberem que você é cristão. Não tem como elas não saberem o que você é. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes, o sangue é um sinal. E o sinal deve ser aplicado. Então, no seu trabalho, eles têm que saber que você é um cristão. Mas eles não podem saber. Mas e o sinal? Então eu estou mostrando que eu não tenho sinal. Às vezes a pessoa é crente na igreja, a gente fala pessoas, se referindo a diversas pessoas, não apenas uma. E fora da igreja está chamando o outro. E aí, cara? E aí, meu? Espera aí. Esse é o sinal que eu estou mostrando lá fora. O apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro chegou diante dele, olha, observe o nível de Pedro já na palavra, o conhecimento de Pedro. E quando Pedro chegou diante de Paulo, Paulo disse, rapaz, você precisa se enquadrar na palavra, na força de expressão. Paulo olhou para Pedro. Pedro era assim,
Junto com o judeu, ele agia como judeu. Junto com o gentil, ele agia como gentil. Paulo falou assim, ou você é uma coisa, ou você é outra. Agora, você imagina o que estava sobre Paulo, para Paulo chegar para Pedro e dizer isso. Na frente dos judeus, Pedro, você se comporta como judeu. E na frente do gentil, você se comporta como gentil? Você tem que expor seu sinal, rapaz. Era isso que Paulo estava dizendo. E muitas vezes, se você chegar para um crente e falar para esse rapaz, tem que expor o seu sinal. Ou você é crente ou você não é. A pessoa vira a cara. E Pedro agradeceu por aquilo. Pedro diz que Paulo tem falado coisas incompreensíveis para ele. Ele tinha dificuldade de acompanhar o raciocínio de Paulo. Pedro, com o judeu, se age de uma forma, com o gentil se age de outra. Pedro não foi enviado para o gentil, ele tinha que agir como judeu. Não pode ser uma Maria vai com as outras. Tem muita pessoa na igreja assim. Na igreja é santidade. Fora da igreja é andar sem camisa, é andar não sei o quê. Não dá exemplo de cristão. É o sinal que tem que ser exposto. Eu prefiro responder por falar essas coisas do que engolir essas coisas e chegar diante de Deus, a pessoa chegar e falar assim, eu agia de tal forma porque ele não falava nada. Eu agia assim no pecado porque ele não pregava contra o pecado. Eu vivia no adultério porque ele não falava contra o adultério. Então, às vezes a gente fala determinada coisa, não é cobrando a pessoa. A gente fala determinada coisa para não responder no dia do juízo. Você pensa que naquele dia do juízo, naquele grande dia, vai ter só bandido do outro lado? Vai ter muito crente ali. Sabia disso? Muito crente. Aonde estiver os ladrão, os assassinos, aqueles ladrão vai estar do lado, vai estar crente do lado dos ladrão. Por quê? Porque é um ladrão também. Porque Deus disse, aquele que não dizima, aquele que me rouba, aonde é que roubamos o Senhor? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então Deus disse, vocês me roubam. Então se essas pessoas roubam a Deus, elas vão aparecer no dia do juízo do lado dos ladrões. Isso é muito forte. Perguntaram para o irmão Brano, a pessoa que não dizima, ela se salva? Ele não respondeu. Ele não quis responder. Eu falo isso porque eu quero o dízimo das pessoas? Eu não quero. Eu falo isso porque é melhor ouvir agora do que ouvir depois. Ah, ele não pregava sobre dízimo, por isso que a gente não dizimava. Entendeu o problema hoje? As pessoas querem tapinha nas costas. E tapinha nas costas hoje está mandando muita gente para o inferno. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu já cheguei a falar para a pessoa, pega o dízimo e vai passear. Pega a família e vai passear. Porque eu não dependo disso. Você não dizima para se salvar. Você dizima porque você é salvo. Você não dizima para ir para o céu. Você dizima porque você já é de lá. Então é por isso que a gente entra em determinados assuntos. Então se a pessoa não cumpre os requisitos para você receber um sinal, você tem que cumprir tudo o que Deus exige de você. Então se Deus exige algo e eu não cumpro aquilo, eu já não posso receber o sinal. É dolorido, mas tem que ser pregado. Irmãos, nem que seja para me passar pão e água, sozinho, eu passo falando a verdade. Eu passo falando a verdade. Eu acredito que já está bom. Porque a mensagem final que eu quero passar para os irmãos, não perca essas coisas. Não perca o sinal. Se você não cumprir, a Bíblia diz que Deus deu o dom até para os rebeldes. E quando você fala de rebelde, a turma começa a pensar nas denominações. Começa a pensar nas igrejas tal. A pessoa está dentro da igreja, ela é um rebelde. Ela tem o dom, mas está dentro da igreja, é um rebelde. O que é uma pessoa rebelde? O que é uma pessoa desobediente? É uma pessoa que sabe fazer certo, mas ela é rebelde, ela quer fazer do jeito dela. Ele quer fazer do jeito dele.
Mas ela tem o dom, tem. Mas é rebelde. A palavra não é para rebelde, a palavra é para filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A palavra diz que Jesus crescia em conhecimento, em sabedoria, diante dos homens e de Deus. Então, se Jesus é nosso irmão, e eu creio que ele é meu irmão, se ele cresceu em sabedoria, por que eu não vou? Por que eu acho que eu já sei? Tudo que o inimigo quer que você pense que você conhece. Quando você pensa que você conhece, ele derruba você. Quando Eva achou que ela tinha condição de discutir com a serpente mostrou para ela que ela não sabia nada. E aquilo derrubou a raça humana inteira. Amém, irmãos? Então é mais um motivo para que nós possamos expor o nosso sinal. Você só pode pôr o sinal se você for obediente em toda a palavra de Deus. Se estiver faltando um item na minha vida, na obediência na minha vida, eu ainda não tenho sinal. Se eu não tenho sinal, a minha passagem não está comprada. O William Branham está falando da passagem comprada, mas o sinal tem que ser requerido. A passagem tem que ser comprada. Uma vez que você está com a passagem comprada, não adianta as pessoas bombardear você, falar mal da sua vida, querer explorar você, querer pisar em você. Pode fazer o que quiser, mas o trem vem vindo. Pode falar o que quiser, mas o ônibus vem vindo lá. Eu estou com a passagem comprada. O trem celestial está vindo, eu já vou embarcar mesmo. Por quê? Porque você está sem culpa. O preço já foi pago. Deus exigiu e o preço foi pago. Deus exigiu, mas o preço foi pago. O sinal está assim. Amém? Que Deus abençoe. Passar para o irmão Marinho. Aí o irmão Marinho puder cantar mais um hino para nós.